Boa noite, meus queridos, a graça e a paz, todos vocês. Eu convido vocês a abrirmos as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. Hoje nós encerramos mais uma série de pregações, agora na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e coube a mim fazer esse fechamento. Os meus amigos pastores escolheram o capítulo mais duro para eu poder pregar para vocês hoje. Então, esse é o meu desafio aqui, poder expor um dos capítulos não só mais duros dessa carta, ou o mais duro dessa carta, mas também um dos mais duros de toda a Bíblia. Que bom que meu filho Mateus está aqui, 8 anos, vai fazer 8, né, Mateus? Dia 24 agora de fevereiro, porque o Mateus, ele é o crítico dos meus sermões. Eu chego em casa e pergunto para ele como é que foi e tal. Aí, se eu saber que ele entendeu, se uma criança entendeu, então subentende-se que todo mundo entendeu, né? Então eu estou feliz porque o Mateus está aqui, para ele poder depois fazer a crítica desse sermão. Amados, eu quero ler todo o capítulo, vou pedir a você que acompanhe. Aliás, eu não vou ler todo o capítulo, eu vou ler até o verso de número 10. Eu peço que vocês acompanhem, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: esta é a terceira vez que vou ter convosco por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente, e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, e não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós, fortes. Isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Meus queridos, o tema do sermão dessa noite, esse último sermão, essa última pregação na carta aos Coríntios, nessa segunda carta, na verdade nós poderíamos fazer diversos sermões apenas nesse último capítulo aqui, a verdade é essa. Devido à quantidade de informações, nós poderíamos fazer uma série de pregações, na verdade, só no capítulo 13. Mas eu vou, então, procurar sintetizar em uma única mensagem algo que este capítulo encerra
E o tema do sermão dessa noite, quem recebeu pelas redes sociais, quem acompanhou, é autoridade pastoral para disciplinar. Um assunto politicamente incorreto para muitas, e eu coloquei de propósito, entre aspas, igrejas, para muitas igrejas. Confesso que o tema original não era esse, era um outro. Só há um pastor aqui que eu confidenciei esse tema, mas ninguém sabe. Porque eu achei que se eu falasse esse tema, talvez, para algumas pessoas, isso tiraria você do foco da mensagem, você ficaria aí especulando uma série de coisas, e antes mesmo de eu falar e responder, você já sairia com todos os seus julgamentos. Então eu eu retive esse tema, compartilhei com um pastor e decidi trocar por esse outro. Autoridade pastoral para disciplinar, um assunto politicamente incorreto para muitas igrejas. Meus irmãos, uma coisa que a gente aprende é que sempre que a gente vai tratar, ou pelo menos deveríamos, quando vamos lidar com algum problema relacionado a alguma pessoa, onde o problema é a própria pessoa, né? A gente começa essa conversa ressaltando as virtudes. A gente vai falando dos aspectos positivos, a gente fala do nosso reconhecimento, da nossa admiração, do bom trabalho feito. Se é um filho, nós reconhecemos e lembramos desse filho, do quanto ele é importante, precioso, amável, das coisas boas que ele faz, que ela faz. Para daí, então, a gente abordar a questão crítica. No mundo corporativo, inclusive, é assim, embora, infelizmente, no mundo corporativo, muitas vezes isso é feito de modo apenas manipulativo, né? Não há uma intenção sincera de reconhecer as virtudes e as qualidades, mas simplesmente criar um ambiente, um contexto, para depois puxar o tapete. Mas a verdade é que esse tipo de atitude não é, na verdade, uma atitude que pode realmente ser descartada, ao contrário. É uma coisa boa de se fazer, é um bom conselho. Paulo faz algo aqui muito semelhante nessa segunda carta dele aos Coríntios. Até o capítulo 9, Paulo ele fala do seu amor pela igreja, ele fundou essa igreja, vocês se lembram? Ele revela sua grande alegria na maneira gentil e receptiva que trataram Tito, quando Tito foi lá levar uma carta muito dura, chamando a atenção da igreja a respeito de vários pecados que precisavam ser tratados. Mas ele demonstra sua alegria aqui até o capítulo 9, em algum momento, do quanto ele ficou feliz, do quanto ele teve orgulho realmente daquela igreja de Corinto, porque ele tinha a igreja de Corinto como uma igreja muito hospitaleira na sua origem. Ele reconhece o arrependimento por parte de alguns, porque depois da visita de Tito, vocês vão se recordar, se acompanhar essa série de pregações, o apóstolo Paulo, então, escreve uma carta, e ele sabe que houve arrependimento naquela igreja, e ele, então, declara, expressa isso, ele reconhece que está havendo algo bom ali entre eles, que, de certo modo, a palavra de Paulo agora não está sendo mais rejeitada, pelo menos não por todos. E ele, então, fala sobre arrependimento. Ele reconhece esse arrependimento sobre a vida de alguns que viviam ou toleravam práticas pecaminosas. Ele dá um testemunho a respeito do ministério dele. Ele quer novamente se fazer conhecido e mostrar a fidelidade dele a Deus, ao Evangelho, ao ministério, e ele quer lembrar os coríntios a respeito disso. Ele aborda isso também até o capítulo 9. E ele termina, até o capítulo 9, encerra o capítulo 9, falando da necessidade da igreja se juntar, se mobilizar para socorrer cristãos pobres que viviam em Jerusalém, e ele está desafiando a igreja de Corinto, a levantar uma oferta para que ele próprio, se puder, levar pessoalmente ali para Jerusalém, o que de fato Paulo e a comissão que o acompanhou o fez. Foi bom, não foi? Até o capítulo 9, só coisa boa, né?
Coisa boa. É gostoso a gente receber elogio, é gostoso a gente ouvir que fizemos um bom trabalho, é gostoso a gente ouvir que alguém nos ama. É bom. Só que aí Paulo, depois dessa grande introdução, do capítulo 10 ao capítulo 13, ele passa para o momento mais crítico. E o capítulo 13 é definitivamente o mais crítico dos mais críticos. Por quê? O problema fundamental da igreja de Corinto, meus irmãos, era um problema da liderança da igreja. Uma liderança que acabava refletindo, entre outras coisas, em pecados sexuais na igreja. E, embora o apóstolo Paulo já tivesse orientado, já tivesse exortado, já tivesse ido lá pessoalmente chamar a atenção para que a igreja se corrigisse, para que não permitissem que esses pecados continuassem sendo praticados e parte da igreja fizesse vistas grossas a esses pecados sexuais, acontece que ainda muitos continuavam vivendo nessas práticas pecaminosas. Observe o que fala verso de número 21 do capítulo 12, antes de Paulo entrar no 13, diz assim: receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Então, vamos dizer que de todos e vários outros problemas que a igreja de Corinto enfrentava, esse do pecado sexual era um problema muito crítico dentro da igreja de Corinto. E os pastores já mencionaram muitos motivos por quê, relacionado à própria cidade de Corinto. Eu vou também mencionar brevemente algumas relações com os pecados da igreja de Corinto, com a própria cidade de Corinto, para a gente reforçar mais ainda esse entendimento. E Paulo, ele chama esses falsos líderes que estão lá na igreja, ele os trata como se fossem falsos profetas, porque de fato são falsos profetas. O objetivo desses homens era desconstruir toda a base bíblica, evangélica, todos os princípios de fé que Paulo fundamentou ali naquela igreja, e a ideia era desconstruir todos esses fundamentos. Basicamente, meus irmãos, eles queriam uma igreja liberal, assim como a cidade que viviam. E também uma igreja fortemente centrada em líderes notáveis. Jay Adams, escritor, pregador, ele disse que Corinto era conhecido por todo mundo como uma cidade imoral. E que naquela época ainda, chamar alguém de coríntio era insulto terrível. Veja porque os pecados sexuais eram os maiores problemas daquela igreja. Refletia a própria cultura, o espírito da cidade. Mas a cidade de Corinto também está onde? Está na Grécia, e reflete toda uma cultura, uma filosofia grega, onde se dava muita importância à eloquência, à capacidade de falar, à capacidade de arrebatar a atenção, à capacidade de convencer. Então, havia muito esqueci a palavra que eu ia falar. Havia, não apelo, havia muita admiração, não é essa a palavra, mas fica essa. Havia muita admiração por aquelas pessoas que eram bons oradores e que revelavam uma grande eloquência, com argumentos fabulosos e que pudessem convencer as massas. Meus irmãos, nós fizemos um paralelo com a igreja de hoje. Nós veremos que a sedução pelo mundo e a veneração por pastores superstars continua sendo uma das principais armadilhas de Satanás para enganar a igreja de Cristo. Passaram-se tanto tempo, mas Satanás, ele não é criativo. A gente acha que Satanás é criativo, não é. Satanás usa sempre, queridos, as mesmas e velhas estratégias.
Então ele tenta nos seduzir. Porque perseguir, ele já viu que não acaba com a igreja, faz ao contrário. Quanto mais corta, mais cresce. Quanto mais corta, mais cresce. Foi assim na história da igreja. Mas a sedução pelo mundo e não a perseguição é que tem feito muitas vezes a igreja enfraquecer. Tem feito muitas vezes Satanás enganar o próprio povo de Deus, que busca essa atração pelo mundo, pela uma vida semelhante àquilo que o homem do mundo vive, uma vida liberal. E a gente transforma isso numa versão espirituosa, religiosa, evangélica, cristã, e a gente traz isso para dentro da igreja, e a gente também fazemos igual os coríntios, nos cercamos de pregadores superstars, autocentrados, personalísticos, com uma capacidade extraordinária para falar, para arrebanhar pessoas, para convencer, para influenciar massas. Não é apenas um pequeno rebanho, mas precisam ser rebanhos quanto maiores, melhores. E é assim, não tão diferente como o tempo de Corinto. Vamos ver como o apóstolo Paulo lidou com essa situação, e daí a gente vai refletir das implicações disso para nós. Verso 10 diz, capítulo 13, verso 10, portanto escrevo estas coisas estando ausente, para que estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. O apóstolo Paulo, amados, ele tinha uma convicção de que Cristo delegou a ele autoridade para disciplinar a igreja. Ele não tinha dúvidas sobre isso. E digo mais, isso não era apenas uma prerrogativa do apóstolo, porque o próprio apóstolo Paulo delegou pessoas para estarem nas igrejas locais, e o próprio apóstolo Paulo chama a atenção de outros líderes da igreja, que ele considerava como líderes fiéis ao evangelho, para que esses líderes não aceitassem que esses falsos apóstolos estivessem presentes na igreja. O apóstolo Paulo, na verdade, entendia que aquela liderança local, aquela liderança ainda, vamos dizer, o remanescente fiel, deveria, ela, lidar com o problema do pecado dentro da igreja, que não precisava necessariamente um apóstolo ir lá para resolver a parada, vamos dizer assim. Isso é importante. Quando o apóstolo Paulo deixa Timóteo, por exemplo, na igreja de Éfeso, ele escreve depois uma carta para Timóteo, interessantíssima. Timóteo não era apóstolo, e Timóteo fala, leve a sério o dom que Deus te deu, e você é autoridade sobre essa igreja. Não fique dando vazão a falatórios inúteis, de pessoas que ficam fazendo você perder o seu tempo, com discussões bobas, com assuntos que não levam a nada. Meu irmão, leve a sério o seu ministério, não tenha vergonha do dom que Deus te deu, das capacidades que Deus te deu, mesmo você sendo um jovem, mesmo você tendo a idade de muitos daqueles irmãos que estão ali dentro desta igreja. Então, entendam uma coisa, o que eu estou falando para vocês, o próprio apóstolo Paulo entendia que não apenas ele tinha essa autoridade de disciplinar a igreja, mas ele sabia que todo aquele que foi ordenado, separado para o ministério, dedicado ao ministério, como um líder oficial da igreja, ele sim tem autoridade para disciplinar a igreja. Mas era uma autoridade representativa, não era uma autoridade centrada em Paulo, de modo que a igreja deveria se sujeitar a ela. Por quê? Porque era uma autoridade representativa de quem? De Deus. Não era uma autoridade pura e simples. Isso não tornava Paulo melhor ou maior do que os outros membros. Veja o verso 11, irmãos, o que Paulo fala? Quanto ao mais, o que ele diz? Irmãos. Ele chama-os de quê? De irmãos. Se por um lado ele é apóstolo, mas na essência ele é irmão. Ele não recebeu um tipo de prerrogativa especial como um crente especial. Não, queridos, se ele exerce alguma autoridade, é em nome de Deus, porque Deus assim delegou e designou ele para isso. É uma autoridade representativa. E é por essa razão que Paulo olha para aquelas pessoas, para aquelas ovelhas, e ele os chama de irmãos. E diferente
do orador eloquente, grego, que poderia chamar de irmão para cativar, para conhecer, para trazer de perto. Não, Paulo fala porque ele crê realmente que ele é irmão. Ele é irmão como qualquer um daqueles lá. E o próprio apóstolo Paulo se coloca na condição de alguém que também precisa ser disciplinado, se assim for necessário. Vocês vão ver agora a pouco como ele também aceita se colocar no banco dos réus. Nem tão pouco dava poder para o apóstolo Paulo, amados, fazer o que ele quisesse, o que ele bem entendesse. Verso 10, a parte final do verso 10, diz o quê? Que Deus delegou essa autoridade sobre ele para edificar, não para destruir. Hoje, algumas pessoas se levantam como líderes da igreja e eles querem exercer a sua autoridade, mas o que eles fazem é o quê? Dividir a igreja, rachar a igreja. Às vezes não racha assim, literalmente, forma outra, mas racha dentro. Racha dentro. Às vezes um conselho rachado. Vai haver um processo de eleição aqui na igreja esse ano para presbíteros, e aconteceu um fato interessante aqui, porque hoje nós somos 5 pastores, e nós somos hoje quantos presbíteros? Quantos presbíteros somos hoje? 10 presbíteros? 10 presbíteros? 8 presbíteros? E aí alguns presbíteros estão vencendo o seu mandato, né? Daqui a um tempo vai vencer o seu mandato. E talvez leve um tempo maior até se eleger novos presbíteros, a fim de compor o quadro todo. Infelizmente, irmãos, algumas pessoas abordam e tratam essa relação de quantidade de presbíteros, quantidade de pastores dentro de um conselho, como uma oportunidade de exercer influência e poder. Que pelo fato do pastor Adriano ser pastor e pastor titular, e os pastores auxiliares estarem aqui, a princípio, a convite dele, que todos deveríamos votar com ele, assinar embaixo, né? Mas não é esse tipo de autoridade que Deus delegou aos seus presbíteros, pastores, regentes e docentes, para exercer na igreja. É para a edificação da igreja. É para o bem da igreja. Por isso que o melhor numa reunião de conselho não é uma solução final pelo voto, mas pelo consenso. Para que a gente converse, discute, aprenda, quebrante-se, aprenda de novo, e mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, a fim de que a gente pense concordemente no Senhor. Essa é a ideia, não é de exercer uma autoridade de qualquer forma, qualquer pretexto, mas é uma autoridade para edificar a igreja, como está dizendo aqui. Isso não significa que essa autoridade para disciplinar, ela às vezes não será dura. Preste atenção, meu irmão, que às vezes ela não será exercida com rigor, porque o próprio verso 10 nos fala sobre isso. Paulo fala que se ele estiver presente, ele vai precisar sim usar de rigor. Significa que em alguns momentos, por isso que eu falei que esse é o capítulo crítico dessa carta, em alguns momentos, irmãos, a igreja vai ter que lidar com um certo dissabor, com um certo constrangimento, com um momento assim, difícil, mas necessário, de agir com dureza para tratar membros que continuam resistentes em seus pecados. Porém, nunca, mas nunca, esse rigor pode vir sem estar acompanhado de amor. Verso 11, o apóstolo Paulo vai fazer a saudação final da sua carta. Olha só o que ele diz. Ele acabou de falar agora que vai visitá-los e vai ser rigoroso com eles. E agora ele diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos,
sedes do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Olha que incrível isso. Se por um lado ele diz que vai estar presente naquele lugar e vai exercer uma disciplina rigorosa, caso ele realmente chegue aí, isso não significa falta de amor. Havia, sim, um profundo amor do apóstolo Paulo por aquela igreja. Ele escreve com a intenção de que haja arrependimento e mudança na vida daqueles que permanecem no pecado, nessa sua última exortação. Isso não é amor, irmãos? Antes da sua visita. A verdade é que o apóstolo Paulo desejava que, ao escrever mais uma vez para eles, e lembrá-los nas suas últimas palavras, de que ele iria e ele teria que ser rigoroso, a sua esperança é que aqueles irmãos se arrependessem antes da sua chegada, e ao invés de ele ser rigoroso, eles poderem celebrar, eles poderem comemorar, eles poderem se confraternizar pelo arrependimento que houve no meio da igreja. É isso. Então essa autoridade e esse rigor, ele só pode ser também exercido em amor. Não havia em Paulo, queridos, nenhum prazer na disciplina da igreja, prazer mesmo, assim, prazer em ver alguém sendo excluído, prazer em ver alguém sendo exposto, prazer em ver alguém sendo constrangido. Paulo não tinha nenhum prazer nisso. E se alguém tem algum prazer nisso, irmãos, tem alguma coisa errada. Nem Deus tem prazer no sofrimento do ímpio. Que prazer alguém pode querer ter em ver algum irmão sendo disciplinado? Nenhum prazer. Ele havia, olha só, sido tolerante, paciente e benevolente com eles. De todas as igrejas que o apóstolo Paulo fundou, eu vou dizer para vocês, apoiado pela maioria dos comentaristas, que a igreja de Corinto foi a igreja que ele mais se preocupou. Vou dar uma prova disso. Foi a que mais recebeu a atenção dele. É a que mais ele visitou. Então a gente entende que ele visitou essa igreja 3 vezes, nenhuma outra igreja ele visitou 3 vezes. É a que mais ele enviou cartas. A gente tem a carta de 1 Coríntios, tem a carta de 2 Coríntios, tem essa chamada carta severa, essa carta perdida. Nenhuma igreja ele escreveu tanto quanto a igreja de Corinto, pelo menos é o que nós conhecemos, né? Aqui é a história e que os textos bíblicos nos dão condições de compreender. Esse homem realmente amava essa igreja. E aí, portanto, ele tinha, sim, toda a autoridade dada por Deus para poder discipliná-los. Então chega a notícia à igreja de que ele vai para instaurar um tribunal. É o que nós lemos no início aí do verso 1 do capítulo 3. Já saiu aqui do... Ele vai lá instaurar um tribunal, e a gente percebe isso quando ele fala que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a situação vai se resolver. Paulo é muito sábio aqui. Ele pega tanto aquilo que era comum e praticado pelo povo de Israel no Antigo Testamento, baseado, por exemplo, em Deuteronômio 19:15, onde falava que nenhuma questão poderia ser decidida sem testemunhas, ninguém poderia ser acusado sem testemunhas, e não poderia ser só uma testemunha, preferencialmente tinha que ser o quê? Mais de 2 testemunhas. Apoiado também pelaquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou, lá em Mateus 18:16, no que o próprio apóstolo Paulo ensinou para Timóteo, lá em 1 Timóteo 5:19, ou seja, estão falando mal de um presbítero, estão falando mal de um líder da igreja, então, que essa pessoa junte aí 2 ou 3 e vai com estas testemunhas confirmar se isso é o quê? Se isso é verdade.
E Paulo, ele é sábio ao mostrar que a forma como ele está exercendo a autoridade não é contra os princípios da igreja, ele não está inventando coisa, ele não está inventando moda, ele não está inventando uma teologia própria. Paulo está seguindo aquilo que já era praticado pelo povo de Israel e que o próprio Senhor Jesus disse que era necessário permanecer como uma demonstração de justiça, para que ninguém fosse acusado o quê? Injustamente. E ele vai. O assunto evidente no texto, como eu falei para vocês, lá no verso 21 do capítulo 12, era a questão do pecado da imoralidade. E o que Paulo fala? Paulo fala no verso 2, amados, vamos ler. Já o disse anteriormente, torno a dizer. Quando ele fala que ele disse anteriormente, ele disse quando ele foi naquela visita, que ele foi muito mal recebido pela igreja de Corinto, ele foi duro naquela ocasião, mas foi muito mal recebido, e depois daquilo ele escreveu uma carta dura para a igreja. E ele disse que naquela ocasião que ele foi duro, ele falou, depois ele escreveu uma carta dura, falou de novo, e muitos daqueles crentes se tornaram ainda resistentes, se tornaram ainda permanentes no seu pecado, e ele está dizendo, agora eu vou. E assim como eu fiz da outra vez, eu fui firme, duro com vocês, agora eu vou e não vou poupar. Eu não pouparei. Não pouparei. Um comentarista bíblico diz que essa palavra poupei, ou não poupei, é a ideia de que Paulo não vai inocentar pecadores impenitentes. Paulo está dando um ultimato para a igreja. Só que ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, como fiz estive presente, já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo, aos que outrora pecaram, olha só, aos que outrora pecaram, esses que viviam na prática desses pecados sexuais e não se arrependeram, mas não apenas esses. E digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, ou seja, todos aqueles que viam as práticas do pecado na igreja, mas também não tomavam providência, não faziam nada, deixava a coisa seguir de forma muito natural. Ele está dizendo que ele não vai poupar. Ele está dizendo que ele não vai poupar aqueles que estavam realmente em pecado, da imoralidade, e provavelmente isso significava que ele iria excluir essas pessoas da igreja, muito provavelmente ele está dizendo a respeito disso, mas não significa que ele ia passar a mão na cabeça dos demais. Na verdade, ele não ia passar a mão na cabeça de ninguém. Nem daquele que dava o maior dízimo lá da igreja, ele ia passar a mão. Ele ia ser duro com todos aqueles que permaneciam em pecado. Por uma coisa muito importante, irmãos. Lembram que eu falei para vocês que esses falsos líderes, esses falsos apóstolos estavam influenciando a cabeça das pessoas para que eles viviam uma vida liberal, que não tinha problema nenhum, viver na prática desses pecados sexuais. E a base que eles usavam para incentivar as pessoas a viverem como bem desejassem, era questionarem se Paulo de fato era autoridade sobre a vida deles. Eles estavam questionando se realmente o apóstolo Paulo era a autoridade de Cristo sobre a vida deles. E esse problema, vou dizer para vocês aqui, é muito maior do que o próprio problema sexual em si, porque o problema sexual era um reflexo de uma incredulidade de que aquilo que o apóstolo Paulo plantou era de Deus, era rejeitar o próprio ministério de Cristo. E é por causa disso que ele vai, querem ver por que isso acontece? Olha o verso 3 e o verso 4. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Paulo está afirmando que, na verdade, Cristo realizou um trabalho na vida daquela igreja, Cristo plantou aquela igreja através do apóstolo Paulo, e eles estão negando isso. Mas, de algum modo, eles ainda verão que aquela obra é a obra de Cristo, que aquela obra foi poderosa na vida deles.
Em outras palavras, por mais que aquela igreja vivesse em diversos pecados, o apóstolo Paulo não considerava aquela igreja como uma sinagoga de Satanás, não é? Senão ele nem daria bola para ela. Paulo considerava aquela como uma igreja de Jesus, de irmãos que precisavam de disciplina. Então, o que acontece? Ele está indo para julgar, mas, na verdade, ele próprio já foi colocado no banco dos réus pela igreja. Estão questionando se de fato ele é apóstolo, estão questionando se de fato ele é de Cristo. E o que ele faz? O que ele faz? Sabe o que ele faz? Ele faz uma coisa impressionante, irmãos. Antes de ir, ele diz que vai instaurar um tribunal lá, né? Antes de ir, ele instaura um tribunal na consciência daquelas pessoas. De que forma ele faz isso? Primeiro, ele apela à consciência de cada um para que eles pudessem ver se de fato há provas evidentes se estão em Cristo. Versos 5 e 6 diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Paulo coloca um tribunal na consciência deles e os chama a prescrutarem os seus corações e a refletirem sobre as suas vidas, sobre o modo como estão vivendo e, de fato, questionarem se são de Deus. Porque se eles são de Deus, se eles são de Cristo, se houve uma obra na vida deles, eles não vão se sentir bem, eles não vão se sentir confortáveis com tanta exortação bíblica em permanecerem ainda no pecado. Porque se eles ainda quiserem permanecer no pecado, isso é uma prova de que eles não são de Deus. E aí o próprio apóstolo Paulo também se coloca no banco dos réus, quando ele diz: se vocês fizerem este julgamento e confirmarem realmente depois disso que estamos errados, estamos pecando, estamos falhando, preciso de uma mudança na minha vida, não dá mais para levar a vida desse jeito, não dá mais para enganar minha esposa, não dá mais para viver na imoralidade, não dá mais para viver nessa sensualidade, não dá mais para viver nas práticas desse pecado. O que ia acontecer? Esses próprios irmãos iam reconhecer que o ministério de Paulo era o quê? Verdadeiro, ele seria então aprovado. Incrível, né? O que ele faz. E esse tribunal que Paulo instaura na cabeça daqueles irmãos é acompanhado de algo que nós precisamos aprender nos nossos dias. Diz aqui no verso 7 o quê? Diz assim: estamos orando a Deus. Estamos orando a Deus. Olha só o que ele faz. Ele coloca esse tribunal na consciência para que o povo pense, para que o povo reflita. Mas ele sabe que toda mudança, que qualquer mudança, que real mudança precisa acontecer na vida daquelas pessoas, só pode acontecer por meio de Cristo. Então ele ora. Ele ora por uma transformação na mentalidade da vida daqueles irmãos. Ele ora para que aqueles irmãos façam o quê? Para que aqueles irmãos façam o bem e não o mal. É assim que continua o verso 7. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Há uma submissão do apóstolo Paulo a Deus, a Cristo, de que o coração daquela igreja só vai ser transformado por Deus. Não é pela eloquência do falar, não é pela articulação dos argumentos, não são pelos bons argumentos. É necessário uma obra do Espírito para transformar aquelas pessoas. Mas o que o apóstolo Paulo quer, e o que de fato ele quer, é que aqueles irmãos sejam transformados realmente, para que não vivam no mal, para que não vivam na prática do mal, para que não vivam na prática do pecado. Paulo não quer que eles sejam transformados no sentido de que gostem de Paulo. O desejo de Paulo de ser aprovado por eles, não é para ser reconhecido por eles como esse reconhecimento de homens, é para que, uma vez reconhecendo Paulo como apóstolo e um ministério vindo de Cristo,
eles estão de fato em Cristo e suas vidas serão transformadas. E eles viverão o quê? Para o bem e não para o mal. Matthew Henry, um comentarista bíblico, ele disse que nós deveríamos orar muito mais para não fazermos o mal do que para não sofrermos o mal. E aqui é uma lição para a nossa liderança, né? Nós deveríamos muito mais orar para que os nossos irmãos não vivessem na prática do pecado, do que simplesmente só orar para que eles não sofressem mal. O irmão vai viajar, né? É de férias. Pastor, ora por mim, porque eu vou viajar. Aí a gente ora, Senhor, leva, abençoa, guarda, leva guardado, traz guardado pelo Senhor, proteja, né? Que tudo ocorra bem, que se chegar na praia e estiver chovendo, que faça sol. Vocês acham que tem gente que não ora assim? Irmãos, já ouvi cada coisa. Já ouvi orações em aniversário para parar de chover, porque o desejo do filho era ter uma festa em ar livre. E outras coisas. Mas se fôssemos aplicar o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, falando assim, irmão, vamos orar. Senhor, guarda esses irmãos, que levem eles em segurança, que voltem em segurança, mas que dirija com prudência, que dê bom testemunho lá na praia, que se vistam decentemente, que falem do teu evangelho, que não fiquem criando confusão entre as pessoas, que não passem vexame, que não envergonhem o nome de Cristo, que não saiam do restaurante sem pagar. Nós deveríamos orar muito mais para não fazermos o mal do que sofrermos mal. Essa é a verdade. O apóstolo Paulo está fazendo exatamente isso. E ele faz ainda uma declaração impressionante aqui para nós, no verso 8, porque Paulo está rejeitando toda a ideia de reputação humana para ser fiel à verdade. Verso 8 diz o quê? Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. O compromisso do apóstolo Paulo é com a verdade. Deixa eu trazer então um aspecto interessante para vocês, que eu mencionei na introdução, mas talvez você não tenha guardado. Lembro que a cidade de Corinto dava muito valor à eloquência, à erudição, líderes notáveis, e de certo modo queriam refletir sobre a igreja. E Paulo estava sendo tratado pela igreja como alguém fraco, Eles queriam alguém assim mais pomposo, né? Com mais retórica, com mais erudição, até mesmo com uma presença física mais imponente, mais com cara de pastor, vamos dizer assim, e eles valorizavam isso. E o apóstolo Paulo está falando assim, gente, eu não vou cair nessa não, não vou cair nessa de vocês, porque o meu compromisso é com a verdade, e eu creio que o ministério que foi plantado aí foi de Cristo, e vocês vão ver isso quando eu for e ter que disciplinar alguns, caso não se arrependam. E isso, inclusive, já foi amplamente provado na minha história, na minha trajetória, no meu testemunho de vida. E o pastor Rafael pregou aqui, o pastor Adriano pregou aqui, falando de alguns sofrimentos que o apóstolo Paulo passou. Não sei se o capítulo que o pastor Adelso pregou chegou a comentar sobre isso também, mas o apóstolo Paulo falou dos inúmeros sofrimentos pelo qual ele passou, mas também falou das credenciais apostólicas que eram tidas como uma referência de que os apóstolos foram chamados e separados para fazer obras muito semelhantes àquela que o próprio Jesus realizou, como milagres espetaculares. Tanto é que, depois dos apóstolos, esses milagres deixaram de estar sobre figuras específicas e se tornaram situações muito esporádicas, situações muito excepcionais. Você não vê Timóteo orando e um aleijado se levantando. Você já viu algum texto que disse que algum dos líderes da igreja, depois desse contexto de transição e dos apóstolos realizando curas, milagres e prodígios, nós não vemos na história da igreja isso. Existe sim muitas pessoas que defendem correntes de que existem pessoas com dom de apóstolo, dom de cura, dom de milagre, dom de profecia. Honestamente, não creio dessa forma. Creio que o Senhor concedeu alguns dons de forma espetaculares para os apóstolos, no tempo dos apóstolos, mas sim, Ele opera curas, Ele opera milagres,
mas Ele pode fazer isso através de qualquer um dos seus servos. Não que essa pessoa possua um dom específico de curar. E o apóstolo Paulo, ele não queria aceitar esse estereótipo, ele não queria se sujeitar a esse estereótipo, de ser um líder conforme a cultura gosta. Ele queria ser como Cristo, que realizou um ministério humilde, que realizou um ministério de rejeição, um ministério que o humilhou, que o levou à cruz, mas que foi glorioso, que foi tremendo. Por isso, o objetivo final do apóstolo Paulo, como nos fala no verso 9, não era ganhar a credibilidade daquele povo, mas era o quê? Para que aqueles irmãos fossem aperfeiçoados. O pastor Adelso deu uma aula muito legal pela manhã, onde ele falou da santificação. E eu achei interessante que ele disse: a gente já falou tanto sobre isso, né, irmãos? Mas devemos ainda continuar falando sobre isso. Sabe por que devemos continuar falando sobre isso? Porque essa é toda a nossa vida. Foi para isso que o apóstolo Paulo dedicou todo o seu ministério, para o aperfeiçoamento dos santos. Então, meu irmão, se você está nessa igreja aqui, você vai ouvir isso, seu ouvido será buzinado a respeito disso em todo o tempo. E que Deus seja realmente louvado. Cheguei à parte crítica do meu sermão. O apóstolo Paulo chegou à parte crítica do texto dele, né? O seminário diziam que uma das partes principais do sermão era a aplicação. Eu discordo dessa ideia, eu creio que todas as partes são importantes. Embora alguns dizem, não, a melhor parte do sermão é a argumentação. Para mim, todas as partes são importantes. A introdução, a argumentação, a aplicação, todas elas, Deus está falando, Deus está dirigindo, Deus está conduzindo. Na verdade, há uma harmonia em todas elas. Mas a aplicação dizem que é o clímax, né? É aquele momento que a gente chega e fala, vamos desafiar agora. Foi bom até aqui. Eu não vou chamar de clímax essa aplicação, eu vou chamá-la de crítica. Chegou a parte crítica aqui. E embora eu não vá me ajoelhar diante de vocês, entendam como se eu estivesse de joelho diante de vocês. Realmente, irmãos, humildemente. Porque eu sou como um de vocês, eu sou um irmão. Também sou um pastor, e que Deus deu essa autoridade para disciplinar, mas sou um irmão, e estou aqui junto com vocês, de joelhos, para me submeter, junto de vocês, à palavra de Deus. Carlos Spurgeon disse, o diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que sua missão consiste em prover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-los para Cristo. A igreja abandonou a pregação ousada, como a dos puritanos. Em seguida, ela gradualmente amenizou o seu testemunho. Depois passou a aceitar e justificar as frivolidades que estavam em voga no mundo. E no passo seguinte, começou a tolerá-las em suas fronteiras. Agora a igreja as adotou sob o pretexto de ganhar as multidões. Senhor, limpe a igreja de todo lixo e baboseira que o diabo impôs sobre ela e traga-nos de volta aos métodos dos apóstolos. Quando a gente pensa numa igreja liberal, logo nós imaginamos igrejas fora, do círculo das igrejas reformadas. Mas o liberalismo, queridos, não respeita a tradição de igreja. Por isso há muito liberalismo dentro de igrejas reformadas também. Porque o liberalismo, na verdade, ele está dentro do coração de muitos de nós. Ele pode ser visto como um tipo de liberalismo suavizado. E o diabo adora esse tipo de liberalismo suavizado. Na decisão de um crente casar com um descrente, na decisão de não se casar porque prefere a vida de solteiro, não ter filhos porque vai atrapalhar na carreira profissional. Esse liberalismo suavizado está na forma sensualizada, mas não tão vulgar, de se vestir ou de postar fotos na internet, no happy hour, com os colegas de trabalho no fim do expediente. Afinal, somos reformados, a Bíblia diz que não é proibido beber, bebida alcoólica.
mas lá no happy hour, das 6 você sai de lá 1h, e você sai sem saber mais ou menos como começou a conversa, como terminou a conversa. Você sai bobo, você sai alegre, você sai corajoso, você sai dirigindo imprudentemente, você sai trocando telefones com alguém que não professa a mesma fé que você. Você se envolve com conversas e falatórios inúteis, muitas vezes de contexto e conotação sexual, imoral. Esse tipo de liberalismo suavizado faz com que o dia do domingo se torne um dia comum e não o dia do Senhor. Na ausência de uma vida de oração e leitura bíblica devocional, porque é isso que o liberalismo busca, retirar a autoridade da Escritura sobre a nossa vida. Então, se a Bíblia não é autoridade na minha vida, se a oração não é realmente o caminho que me torna piedoso diante de Deus e dependo dele, eu não preciso orar, eu não preciso ler a Bíblia. Na defesa de que a mulher precisa ter uma independência financeira do marido, isso é um tipo de liberalismo suavizado. Talvez esteja sendo duro para você ouvir o que eu estou falando, difícil, às vezes incomum, ou talvez até incompreensível. Uma vez eu estava dando uma palestra para casais numa igreja, falando sobre administração financeira da família. E eu falando, que o orçamento financeiro, se ambos trabalham, deve ser administrado tudo junto e misturado, tudo embolado. A Bíblia diz que somos dois, que se tornam o quê? Um. E aí levantou um casal, respeitosamente, com toda honestidade, disse: olha, na verdade nós estamos casados há tantos anos, há vários anos, eu trabalho, meu marido trabalha, mas a nossa administração financeira é separada. A gente entende que temos X coisas para pagar, dividimos ali, ele paga tanto, eu pago tanto, e o que sobrar é meu, o que sobrar é dele, e cada um faz o que bem entende do seu dinheiro. De vez em quando eu tenho que prestar para ele, de vez em quando ele pede emprestado para mim, depois eu devolvo. E vou falar para você, pastor, na verdade a gente vive há tantos anos assim, a gente vive muito bem. Aí eu peguei e falei o seguinte: eu acho, queridos, que foi um discernimento do Espírito naquela hora, Foi uma coisa assim, não foi uma coisa minha, não foi uma coisa minha, não foi. Foi um discernimento espiritual que veio na hora. Eu virei para eles e falei assim: faz o seguinte, faz tudo junto e misturado e vê o que vai dar, porque se começar a ter problema, aí vocês vão ver que o problema de vocês, na verdade, é a avareza do coração de vocês. Está tudo bom quando é do jeito de cada um. Agora, quando ambos vão ter que se sacrificar pelo bem da família, aí eu quero ver como é que você vai lidar de não poder gastar com o que você quer. Uma vez minha esposa chegou no trabalho, chegou no hospital, e uma pessoa falou para ela: mas Su, você fica andando nesse carrinho aí, velho e tal, por que você não compra um carro para você? Não, porque agora a gente está priorizando algumas outras coisas e tal, mais para frente, quem sabe. Menina, mas você não tem seu salário? Ela: não, lá em casa é tudo junto e misturado. Como assim, menina? Você não tem seu dinheiro, você não pode ir lá e comprar o seu carro que você quer? Ela falou: não é assim, não é desse jeito não. Porque a Bíblia nos ensinou que é tudo junto e misturado, para o bem da família, para a glória de Deus. Se você não entende isso, quiser marcar uma conversa com o pastor Adelson depois, pode ficar à vontade, marca um aconselhamento com ele, pode ficar à vontade. Eu falei, até me perdi aqui onde eu estava falando. Esse liberalismo suavizado, irmãos, ele está nessa ideia de que da minha vida cuido eu. Não que isso seja declarado nos lábios, por muitos, mas é um sentimento que está no coração do liberal. Se a gente tivesse a capacidade de fazer uma radiografia assim, espiritual, igual você vai lá no radiologista, quando está com o braço com suspeita de fratura e faz uma radiografia, se a gente pudesse fazer uma radiografia assim, espiritual do nosso coração, estaria lá, liberal, na vida de muitos de nós. O problema de tudo isso não é que fica só na pessoa, isso é levado para a igreja. Igreja boa é a que ninguém pega no meu pé. Já vou dizer para vocês, se estiver aqui e pensa assim, espero que a minha exortação em Cristo ajude você a refletir se realmente você está em Cristo
ok? Com todo o amor e toda a piedade ao nosso Senhor. Então, a igreja boa é que não pega no meu pé, não se mete nas escolhas que eu faço. Por quê? Porque o que importa é Jesus no coração, não é, gente? O que importa é Jesus no coração. As escolhas sexuais que você faz, a maneira como você lida com o seu dinheiro, a forma como você se relaciona dentro da sua casa, e 4 paredes é problema seu, não. O importante, meu irmão, é Jesus. Ame Jesus, venha, congregue com a gente, isso que importa. Não, queridos. Crentes assim gostam de pregadores eloquentes e bem-humorados. Gostam de uma igreja fisicamente atraente e confortável. Gostam de sair do culto com uma sensação gostosa, como se estivesse num show. Mas não gostam da ideia de se sujeitar à disciplina pastoral. Fogem disso. Tem gente que não sabe nem que existe isso numa igreja, porque nunca entrou numa igreja que tinha disciplina eclesiástica. E há pessoas assim em todo tipo de igreja, inclusive nas igrejas reformadas. E pode ser que existam pessoas aqui assim. Falando especificamente às igrejas mais históricas, as igrejas reformadas, me referindo à própria igreja presbiteriana, nosso maior risco é não nos mantermos fiéis ao nosso lema da reforma. Reformados, os jovens aí me ajudem, reformados, sempre reformando. Porque se a gente não se mantém fiel a esse ideal de sempre retornar à palavra e se tornar uma igreja relevante biblicamente e contextualizada ao nosso tempo, contextualizada biblicamente, não é a igreja contextualizada ao nosso tempo. Se nós não nos reformarmos sempre reformando, nós corremos o risco de oferecermos algo periférico ao Evangelho como se fosse essencial. Corremos esse risco. E acabar nos tornando como um clube, onde se exige uma razoável frequência, o pagamento da mensalidade e a oferta de várias atividades legais para se envolver. Onde o pastor é pago para cuidar das coisas espirituais, ser uma espécie assim de capelão do grupo, para que os demais membros vivem as suas vidas no mundo, seja no trabalho, nos estudos ou em qualquer outra atividade que fizerem na sua vida, totalmente desconectados com o reino. E isso é trágico, queridos, porque o reino é muito maior do que a própria igreja. Isso também é uma forma disfarçada de liberalismo. O problema é que uma igreja assim nunca chega ao coração das pessoas, não chega ao coração do marido violento, da mulher insubmissa, do avarento, do fofoqueiro, das motivações pecaminosas do coração, da busca por aprovação ou do orgulho, dos pecados ocultos, e etc, etc, etc. Afinal, ninguém vai ao clube para chorar e confessar os seus pecados, ser disciplinado e encorajado na fé. Que Deus nos livre para nós nunca sermos e nos tornarmos numa espécie de clube. Minha palavra final aos líderes da igreja, aos presbíteros e pastores. Há uma autoridade delegada por Deus a nós, quando eu falo uma palavra aos presbíteros e pastores, não significa que você vai fechar os seus ouvidos e só os presbíteros e pastores vão ouvir. Serve para você compreender o que é um líder na igreja do Senhor, as responsabilidades, atribuições dele diante de Deus e o seu compromisso com esses líderes. Há uma autoridade delegada por Deus a nós, que decidimos servir como os pastores, presbíteros regentes e docentes. Isso inclui disciplinar em amor os que estão vivendo em práticas pecaminosas. Isso pode soar impopular, abusivo, politicamente incorreto em nossos dias. Sendo assim, pode acabar esvaziando nossa igreja, diminuir nossa arrecadação, sermos julgados, sermos impopulares para alguns, rejeitados por outros, e como as coisas vão indo, pode até inclusive resultar em algum tipo de processo na justiça comum por danos morais. Podemos até chegar a isso. Não duvidem que um dia nós chegaremos a isso. Eu pergunto a qualquer homem aqui presente, que aspira a essa grande missão: você está disposto a isso? Que tenhamos peito para assumir com temor e tremor nossa responsabilidade como homens, líderes, não só na igreja, mas nos nossos lares, porque inclusive prestaremos conta a Deus em relação a isso.
Mas eu falei aqui de vários aspectos, vamos dizer assim, difíceis de lidar e talvez até negativos, que podem acontecer sobre a igreja. Mas embora do ponto de vista do reino de Deus, a igreja de Deus está sendo purificada e santificada. Então, nós também podemos ver o contrário. Pode acontecer exatamente o contrário. Lá em Mateus 18,15, fala que se nós exortarmos os nossos irmãos e ele se arrepender, a gente ganha o irmão. Então, meus irmãos, pode acontecer ao contrário, de irmãos mudarem as suas vidas, de famílias se renovarem, de um casamento que estava a ser desfeito, ser restaurado, de filhos insubmissos amarem os seus pais, de crentes vivendo na sensualidade, consertarem a sua vida, apagarem seu status, criarem um novo perfil puro, santo, digno, íntegro, deixarem desses namoricos aí, ficar por aqui, ficar por ali, se tornarem pessoas sérias, que respeitem uns aos outros, e que tratem com toda a dignidade o ser humano pelo qual você cruza, pelo parque, pela porta do supermercado, dentro do elevador, que trabalha ao seu lado no trabalho, na sua empresa, no órgão, enfim. Pode acontecer ao contrário, de muitos outros começarem a procurar esta igreja, porque querem uma igreja que seja o quê? Disciplinadora, porque sabem que essa é uma das marcas de uma verdadeira igreja, e é verdade. Que bênção é isso. Que bênção é isso. Uma vez dispostos, nós também sentamos no banco dos réus. Uma vida de um presbítero, de um pastor, tem que refletir o caráter perfeito de Cristo, não só aqui dentro da igreja, mas lá fora também, como um exemplo para o rebanho, queridos, inclusive na nossa casa. Olha o que o apóstolo Pedro disse: pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. E a promessa é qual? Diz lá no verso 4 do capítulo 5, 1 Pedro: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O que nós queremos é isso, não é um aumento de salário. O pastor Rafael pregou muito bem aqui na semana passada sobre essa relação do pastor com dinheiro, com remuneração. Mas no final das contas, queridos, ficamos felizes com o amor, o carinho, o cuidado da igreja e o zelo da igreja na sua responsabilidade de sustentar os seus pastores. Mas o que nós queremos mesmo, ou pelo menos desejamos isso, e devemos desejar, é essa coroa que traça e nem ferrugem corrói. É isso que a gente tem que querer, tanto os presbíteros regentes como docentes. É isso que nós devemos mais almejar, para sermos fiéis ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia e derrame graça para que nós vivamos assim. Precisamos orar mais pelas ovelhas rebeldes do que sermos mais pragmáticos. Não quer vir para a igreja? Deixa para lá então, Já tem uma quantidade boa de pessoas. Está errado, então chama aí o conselho, vamos disciplinar, acabou e beleza. Você tem que exclui, vida que segue. Irmãos, nós temos que ser mais pastores. Nós deveríamos orar mais, nós deveríamos sofrer mais pelos pecados dos nossos irmãos. Deveríamos sofrer por eles e sofrer com eles. Você vai a um psicólogo e ele aprendeu no seu curso de que ele tem que se manter uma certa distância de você, e a relação que ele tem com você é profissional. Você fala, ele te dá alguns conselhos baseado no conhecimento que ele tem, mas você sai, ele volta a postar alguma mensagem no WhatsApp e a vida segue. Ele recebe outro. Alguns pastores são encorajados a também manter essa distância em relação às ovelhas e recebe os seus membros para aconselhamento, achando que também não deve se envolver, sentir, chorar os dramas daquelas ovelhas, porque se fizerem isso, o pastor vai sofrer demais, o pastor vai ser uma esponja que vai ficar absorvendo tudo, isso não é bom para ele. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês: um pastor e um presbítero deve sim sofrer pelas suas ovelhas que estão em pecado, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós deveríamos chorar mais com elas, e chorar mais por elas.
Isso não significa se tornar o Messias dessas pessoas e achar que nós vamos resolver o problema delas, vamos estar disponíveis sempre que elas quiserem. Não é assim. O que nós vamos fazer é, de mãos dadas com elas, irmos para junto da cruz. O que nós vamos fazer é, juntos, lá na cruz, nos lembrarmos de quê? De que está tudo consumado. Ele pagou o preço. Ele nos salvou. Irmãos, eu já preguei mais tempo do que eu estou acostumado aqui, mas quando você assiste uma série lá no Netflix, o último capítulo ele sempre é maior, não é? Então não reclama não, tá bom? Fica quieto aí, que agora eu vou terminar e esse capítulo vai ser um pouco maior. Eu me dirijo agora a você que é membro dessa igreja, de outra igreja, que está visitando aqui, está conhecendo o Evangelho, enfim, você que está aí, não é presbítero, não é pastor. Lá em Hebreus nós lemos, filho meu, foi lido aqui também mais cedo, não menospreza a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. Nenhum pai sente prazer em disciplinar um filho, queridos, como eu falei anteriormente. Disciplinamos porque amamos. Na igreja não é diferente. Não interprete os processos disciplinares na igreja como algo arbitrário e cruel, mas como uma demonstração de amor pela restauração do irmão e zelo pela pureza da igreja. Entenda dessa forma, porque é assim que a palavra declara. Você lê 1 Coríntios 13, algo tão bonito, não é? Aquela declaração do amor. O que é o amor? O amor é isso, o amor é aquilo, o amor. Até quem nem é crente já fez música com aqueles textos fabulosos, maravilhosos. Mas segundo Coríntios 13, é a aplicação concreta desse amor por meio da disciplina. Disciplinar é amar. Se 1 Coríntios 13 é a teoria, é o ideal, é o conceito, segundo Coríntios 13, é a prática de homens sérios que na presença de Deus assumem sua autoridade por amor aos seus irmãos. Por amor aos seus irmãos. Seja grato por Deus colocar irmãos para serem autoridade espiritual na sua vida e se sujeitem a essa autoridade enquanto eles forem fiéis à palavra, porque isso implica prestar contas da sua vida e examinar o seu coração, como Paulo chamou aquela igreja a examinar o coração dela. Não é só ficar vivendo aí e tal, não, sempre está examinando o seu coração e, se necessário for, prestar contas da sua vida a um irmão querido, a um irmão em Cristo, e se necessário for, procurar um líder da igreja, um presbítero, um pastor da igreja, para prestar contas da sua vida. Por quê? Porque isso é bom. Eu fui convidado para conhecer uns irmãos, muito joia, essa semana, de um motoclube, um motoclube cristão chamado Missionários. Aqueles que me conhecem aqui mais intimamente sabem que eu gosto bastante de moto, né? Então, o convite foi bom, né? Só que quando eu cheguei lá, é um culto, rolando um culto lá, promovido pelos missionários. E aí, de quebra, eu levei ainda o Elias e a Lila para participarem comigo. E foi muito interessante, porque lá eles falaram de um projeto que eles têm, chamado 57. E eu fiquei curioso, que projeto é esse? Esse projeto consistia, no final daquela reunião, dividir em duplas, e durante 5 minutos, aqueles irmãos iriam orar uns pelos outros, pela vida uns dos outros, e se comprometiam durante 7 dias, separar 5 minutos no dia, para orar por aquele irmão. E, se possível fosse, durante a semana, fazer uma ligação, convidar para um café, convidar para um almoço, convidar para um rolê de moto, quem sabe, né? E tomar um café lá no Gerivá. A fim de quê? A fim de se pastorearem, com o propósito de cuidarem uns dos outros, prestar conta de sua vida quando necessário. Queridos, para aconselhar, exortar, encorajar e ministrar a fé uns aos outros. E eu olhei aquilo e falei, isso é igreja. Eu falei, isso é igreja. Lembra quando eu falei para vocês, a gente tem que tomar um cuidado de não ficar dando atenção demais no que é periférico e perder o que é essência? Isso é essência. E se a igreja não pratica isso, não está praticando a essência.
aconselhar, exortar, encorajar a fé uns aos outros, e que envolve disciplinar. Isso para o nosso crescimento espiritual. Eu achei uma coisa muito joia lá nesse encontro, que o líder desse grupo disse o seguinte, que um dos pré-requisitos para que se participe daquele motoclube são dois, que seja cristão, convertido e membro oficializado numa igreja. Não seja só frequentador de igreja, não. E se essa pessoa, eu li lá no estatuto, eu pedi para eles me mandarem lá as orientações, eu dei uma lida no estatuto e dizia, se esse irmão se mudar de igreja, ele tem que comunicar ao motoclube para qual igreja ele foi. Por quê? Porque o pessoal sabe que aquilo que eles estão praticando ali no motoclube, aquilo tem que ser vivido e praticado, na realidade, é da igreja local primeiramente. Porque o motoclube não pode substituir a igreja. Eu achei aquilo fantástico, irmãos. Extraordinário aquilo. E por isso eu quero te dizer uma coisa, olha, como pastor, eu sempre aconselhei as pessoas a procurar uma igreja próxima da sua casa para congregar. Está aqui, mudou lá para o sudoeste, procura uma igreja presbiteriana lá para congregar, procura uma igreja não sei onde para congregar, não tem uma presbiteriana, procura uma outra ali perto da sua casa para congregar. Meus irmãos, eu sempre fui um incentivador de que as pessoas fizessem isso, congregassem próximo das suas casas. Mas hoje, queridos, eu vou dizer para vocês, eu estaria disposto a dirigir 50 quilômetros para estar numa igreja que leva a sério a disciplina eclesiástica e amorosa, do que ser bajulado numa congregação ao lado da minha casa. Vou falar isso sério para vocês, estou disposto a gastar gasolina, irmãos, a pagar a metade do meu salário por mês de combustível para andar 50 quilômetros. Porque eu prefiro uma igreja que disciplina de forma bíblica e amorosa a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida da minha esposa, do que ser bajulado numa igreja do lado da minha casa. Eu desejo o mesmo para você. Mas se você mora do lado dessa igreja, espero que você reconheça a disciplina bíblica e eclesiástica amorosa aqui. Sabe por quê, queridos? Se eu estou sendo disciplinado é porque há esperança para mim. Não estou fora da bênção de Deus. Só devo ser disciplinado porque estou dentro desse círculo da bênção, como muito bem fala Paul Tripp num livro dele, Pastoreando o Coração da Criança. E podemos confiar que é isso mesmo, na conclusão dessa carta. Quando Paulo vai terminar, ele não exclui aqueles a qual ele diz que vai disciplinar rigorosamente, e talvez até excluir, se necessário for. Ainda não foram excluídos. Paulo fala o quê? Verso 13, não teria forma melhor de terminar, né? 2 Coríntios 13, vamos ler juntos? A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós, não exclui ninguém, porque a disciplina é para o povo de Deus. Vamos orar. Pai, te louvamos, te honramos, te agradecemos pela exposição da tua palavra, pelo encerramento dessa série, mas ainda, Deus, de joelhos, nós clamamos, torna a disciplina eclesiástica uma marca cada vez mais evidente, transparente, praticada, aceita e honrada nesta igreja, Senhor, para a glória do teu nome, por amor a ti e por amor a nós. Em nome do teu Filho Jesus, amém.